Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. No Evangelho de Lucas, algumas parábolas são contadas por Jesus no longo trajeto da sua subida a Jerusalém, que teve início em Lucas 9:51. Enquanto o capítulo 15 de Lucas se ocupa da alegria por encontrar o que estava perdido e da misericórdia de Deus revelada pelo encontro do que estava perdido, lá temos a parábola da ovelha perdida, da moeda e do filho pródigo. O capítulo 16 fala da atitude que o discípulo deve manter diante dos bens materiais e a forma com que deve administrar sua vida. Nesse contexto está esta parábola que nós acabamos de escutar, do homem rico e do pobre Lázaro, que conclui o tema. Diferente de Lázaro, aqui no texto o homem rico não tem nome. Dessa forma, os pequeninos são vistos com cuidado e atenção da parte de Jesus. Na parábola, este homem rico é desenhado de maneira bastante exagerada. Um homem que se veste muito bem, que faz festa em sua casa todos os dias, portanto, alguém que vivia esbanjando sua riqueza para seu próprio prazer. Falando das vestes do rico, que ele se vestia de púrpura e de linho, podemos ver aqui uma indicação de que provavelmente era alguém que tinha uma vida de príncipe. Por quê? Porque a púrpura era uma vestimenta real, colorida com a tinta fenícia, e o linho era especial porque era trazido do Egito para confeccionar roupas interiores.
O nome Lázaro, que quer dizer Deus ajudou, é bastante significativo nesta parábola para nos mostrar como Deus está ao lado dos que não são ajudados nesta terra. A sua situação de Lázaro era a pior possível. Estava impossibilitado e doente, então, por causa disso, tinha que viver no chão. Quando o texto fala que os cachorros vinham lamber as feridas de Lázaro, olha que coisa interessante. Os cachorros tratam melhor o pobre Lázaro do que o rico. Estes, ao menos, vêm lamber-lhe as feridas e aliviar a sua dor. A sua situação é de total abandono. Os judeus chamavam os outros povos de cães. Talvez Jesus esteja querendo ensinar que os pagãos tratam melhor os pobres do que aqueles que seguem a lei de Moisés. No Evangelho de Lucas, Jesus já havia falado de um homem assaltado, caído à beira do caminho, que havia sido cuidado não por um judeu, mas por um samaritano. Minha gente, olha que coisa que pode nos chamar a atenção. Se os judeus não tratavam os pobres como os pagãos, ou seja, os pagãos tratavam melhor, então a gente pode pensar, pode haver pessoas que não professam publicamente sua fé, que nunca vêm à igreja, que nunca estão nos momentos de celebração da fé e que podem tratar os pobres, os indigentes, as pessoas que não estão no nosso meio de convivência social melhor do que nós que professamos a fé. Olha que é uma questão que chama bem a nossa atenção. Outra questão importante do texto é o destino dos dois homens. Eles morrem igualmente, mas Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, lembrando o encontro com os antepassados, um lugar de refrigério, de descanso. Pode ser que a palavra no seio, a palavra seio, na verdade, esteja relacionado a um lugar de honra, de um convidado de um banquete, ao lado do anfitrião, porque o Lázaro está lá ao lado de Abraão. O rico, por sua vez, terá outro destino. Ele vai para a mansão dos mortos e lá está em uma posição débil. A parábola do rico e de Lázaro é um grande convite à conversão. Todos os homens são chamados a fazer o bem enquanto vivos e a suportar os sofrimentos, crendo que a consolação junto de Deus é algo certo. Esta parábola ensina que para tomar decisões corretas é sempre útil colocar-se do ponto de vista do fim e fazer agora aquilo que então, no fim, gostaríamos de ter feito e não podemos mais. Depois, como diz o provérbio, não adianta chorar o leite derramado. É preciso converter-se agora à lei e aos profetas que ensinam o que deve ser feito. Depois é tarde demais. Afinal, nós devemos viver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida. E o último dia da nossa vida como se fosse o primeiro. Eita, desafio grande que se coloca diante de nós todos os dias, queridos irmãos e irmãs. Querido Jesus, nós somos interpelados nesta palavra de hoje para que nós pensemos que deveremos fazer um grande esforço constante na nossa vida para o que a gente tem de fazer, a gente faça agora, não deixe para depois. Porque depois poderemos não ter condições de fazer mais. Envia, Senhor, sobre nós o Teu Espírito, para que Ele nos ilumine os passos concretos que deveremos fazer todos os dias em nossas vidas.
Ajuda-nos, ilumina-nos e renova-nos com a tua graça. Louvado seja, Senhor, teu nome para sempre. Que Deus te abençoe e Maria te guarde.